Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Caros irmãos e irmãs, a paz. Dentro desta proposta para a nossa conferência, nossa pequena palestra, ou, como alguns diriam, uma palavrinha de um irmão que já está um pouco há mais tempo na caminhada de fé dentro da igreja, é-nos proposto um jeito inovador, um jeito diferente de aprender a fé católica e de transmitir isso àqueles que começam a engatinhar, a dar os primeiros passos dentro desta mesma fé, ou ajudar aqueles que já estão nesse caminho a encetar ainda mais corretamente por este caminho de salvação dentro da igreja. Nós somos igreja, assim afirma o Concílio Vaticano II. E como igreja, somos regidos por uma cabeça que é o Cristo. Nós somos o corpo da igreja. E dentro desse corpo, nós sabemos que, fisiologicamente falando, há várias células, várias partes que comandam outras partes. Nesse sentido de comandar, mandar junto, de dar, não simplesmente dar ordens, mas de ensinar a dar uma direção correta para a nossa saúde, a nossa salvação, é que existe a hierarquia da igreja. O Santo Padre, o Papa, os cardeais, colégios cardeais, os bispos, os sacerdotes e cada um de nós, povo de Deus também. Não de uma forma simplesmente de alto a baixo. Um dia todos eles já passaram por essas etapas. Mas de dizer assim, cada um, como um pai, como uma mãe, que pega seu filho mais novo e vai levando, vai conduzindo, ensinando a andar, assim é a hierarquia da igreja. Cada um na sua função específica, na sua vocação específica, ajuda os irmãos e irmãs a andarem, a caminharem na fé. Por isso, como irmãos mais velhos, como pais, muitas vezes, e às vezes até como mães também, nós vamos aprendendo aos poucos aquilo que é necessário para nós mantermos a saúde da nossa alma, mantermos a nossa fé viva, a nossa esperança verdadeira com a caridade perfeita. Nesse sentido, eu quero começar essa pequena fala com um trecho de Santo Agostinho, né, no seu livro As Confissões, seu livro mais famoso, que dizia o seguinte: quando ele buscava Deus, quando ele procurava por Deus ao longo de toda a sua vida, ele percebeu que aquilo que ele procurava, a felicidade, a salvação, já estava dentro dele. Então aqui eu quero fazer uma relação não de alguém intimista, de algo que é puramente individual, não. Mas de uma relação que nasce de dentro do coração de Deus, do amor de Deus para conosco. É nesse sentido que Santo Agostinho vai dizer que foi tarde que ele amou, buscou por muitos anos a Deus, buscou fora da igreja, fora de muitos lugares, mas estava nele. Essa sementinha, aquilo que foi plantado um dia com o batismo, lá no dia do batismo, essa plantinha, ela foi cultivada, começou a crescer. E aqui onde entra o nosso papel de cristãos. Ou seja, aquilo que cada um tem, nós temos enquanto potência. E cabe a cada um de nós, os mais velhos que já estão nessa caminhada, transformar essa potência em um ato de fé concreta, como diz São Tiago, uma obra de fé, uma obra de verdade. Por isso que nada melhor do que para começarmos este ensinamento, do que pegar aquilo que sempre existiu nesse sentido, foi ao longo dos anos dos concílios, dos vários congressos, né, na igreja,
adaptados, melhorados e continua assim até hoje, né, atualizados. Havia uma expressão muito famosa no tempo do Santo João XXIII, enquanto era Papa, regente, que era o aggiornamento da igreja, ou seja, uma atualização da igreja. E nós percebemos isso devido à nossa época. Nós somos filhos da nossa época, sim. Nós necessitamos desse aggiornamento, dessa atualização constante da nossa fé. Nenhum médico consegue exercer bem a sua profissão de médico, de salvar vidas, se ele não tiver sempre uma constante atualização, uma constante aggiornamento. Ninguém, nenhum profissional, muito menos nós, na nossa fé. É necessário que nós nos atualizemos. O Santo Padre Bento XVI, ele foi inovador quando ele tuitou a primeira vez, né, na igreja quanto Papa. Isso é uma graça, porque ele abriu margem para a nossa época também e para dizer o seguinte: o Papa está conosco. Ele não é simplesmente uma figura de um velhinho que está longe de nós. Não, o Papa está conosco. E nessa continuidade vem o Papa Francisco e tuita quase que diariamente uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de encorajamento, mas com muito amor, com muita caridade. Por isso que é importante nós entendermos que quando a igreja ensina, ela ensina a partir do amor do coração de Deus para com cada um de nós. Porque é o amor que nos ensina a andar, nos ensina a caminhar de modo saudável. E se cairmos ao longo desse caminho, ela também perdoa. Ela perdoa por meio dos sacramentos. Ela tem um sacramento para isso. Agora, nós temos que começar a pensar que nem tudo que a gente faz é pecado. Muitas coisas sim, mas é necessário o discernimento. Por isso que muitas vezes a gente se prende a livros, a doutrinações, a coisas que ouve falar de outra pessoa que não tem certa, que não tem confiabilidade naquela fonte, e não damos devido valor àquilo que é perene na igreja, ou seja, aquilo que é um ensinamento de longos séculos, de muitos anos. É nesse sentido que vale a pena nós começarmos a falar do que é necessário para nós começarmos a aprender bem a nossa fé de uma forma diferente, mas da mesma forma, é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, a minha versão é a menor, né? Existe uma maior, e esse livro também está disponível no site Vaticano e tantos outros que já disponibilizam de modo virtual, modo online, para que cada um possa utilizar. Quem não gosta de livros físicos, né, pode acessar, tem até o caso de e-books também já. Catecismo é a fonte principal, assim por dizer, para aprender sobre a fé. Quando o Papa Bento XVI reinava na igreja, agora como emérito já não mais, ele adaptou o catecismo da igreja a um compêndio, a uma forma diminuída, porém nem por isso incompleta, ele está todo aqui, condensada por temas, por vários temas. Então, aqui ele tem os principais números, ele reúne números que falam do mesmo tema e ele dá uma palavra àquilo, utilizando as próprias palavras do catecismo, da versão completa, ele adapta e transforma isso aqui, né? Ele fez isso no final, já perto da morte de João Paulo II, claro que ele não sabia disso, né? Mas ele fez no final do seu cardinalato e promulgou esse compêndio já como Papa, como Bento XVI. Uma outra obra importante, feita por ocasião também da vinda do Papa ao Brasil, mas no caso não mais Bento XVI, mas já o Papa Francisco, foi o Yucat. O Yucat, esse que eu tenho é a versão em língua portuguesa. Ele foi feito em várias línguas. Ele foi feito para adaptar o catecismo da igreja a uma linguagem jovem. Ele é ilustrado, né? Ele trata também de sacramentos, ele sempre faz relação por temática, né? E nesse sentido, ele é um excelente subsídio para aqueles que estão começando a catequese de crisma,
para catequese com jovens e mesmo catequese com adultos. Por quê? Ele transforma aquela linguagem que parece muito formal, e de fato é formal, do catecismo na versão completa, em uma linguagem adjornada, assim por dizer, atualizada do catecismo para o nosso dia a dia. Ele também tem versão disponível online. Claro, se nós falamos de documentos da igreja, é importante nós sabermos em qual meio nós estamos lidando. Nesse sentido, é importante, se nós lembrarmos que nós estamos falando de internet, é estudarmos um documento pequeno, mas nem por isso menos importante, que é o Igreja e Internet, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Dessa minha versão, que é das editoras Paulinas, das edições Paulinas, ele é o número 6. Esse documento ele vai falar qual é a relação da igreja com a internet. Ele é muito breve, ele também está disponível online. Ele é muito breve e, no entanto, ele não deixa de falar o que é importante, ou seja, a participação da igreja neste meio tão atual que é a internet. Transmitir a fé também na internet. Antes desse grande advento, desse grande estouro, desse grande boom, assim por dizer, da igreja, de nós, membros desse corpo, na internet, a igreja no Brasil já tinha começado a discernir sobre um Diretório Nacional de Catequese. Nesse diretório, ele vai justamente, o nome está dizendo, ele vai dar as diretrizes, o direcionamento para nós entendermos bem elementos da nossa fé. Aquilo que pode dar vigor, consistência à nossa fé na vida paroquial, na vida dos grupos, né, da igreja. E nesse sentido também, é uma palavra de incentivo dos bispos do nosso país a dizer que a igreja está conosco. Ela não nos abandona, ela não simplesmente, aliás, ela não faz isso. Ela joga um livro, como acontece muitas vezes, nós sabemos, em escolas, que se joga um livro didático para os professores e, por consequência, para os estudantes, para que eles se virem no aprendizado. E não é assim. A igreja ela é mãe, mas ela também é mestra. Ou seja, ela sabe ensinar. E que, aliás, as escolas começaram, as universidades começaram dentro da igreja. Então é um erro pensar que a igreja está aquém, está fora do que quer ensinar para os jovens. Não. A primeira que se preocupou foi a igreja, com essa educação. Tanto é que existe uma congregação no Vaticano, a Santa Sé, que é para os estudos. Uma congregação para os estudos, os institutos que cuidam de universidades, de escolas, enfim, e dos seminários, claro, da formação dos futuros sacerdotes. E isso nada mais é do que uma constatação do amor que a igreja tem para conosco. Agora, como a gente tem todo esse material em mãos, e isso é só um material básico, é um primeiro material, um material elementar, para quem quer simplesmente ler, para começar a ter uma ideia de como resolver algumas problemáticas, qual fonte buscar, essas são as principais, essas são as primeiras fontes. Claro que depois dessas, nós temos todos os discursos, pronunciamentos, todos os ensinamentos que, por meio do Santo Padre e também dos sacerdotes, dos bispos, a igreja nos transmite. A igreja nos ensina. Agora, a gente pode, como um professor, pegar uma temática que é extremamente difícil e adaptar para dar uma aula, para dar uma catequese, para dar um ensinamento àqueles que estão começando a caminhar na igreja. Um último livro que eu quero apresentar ainda foi lançado há pouco tempo, de um jovem seminarista aqui do Brasil, Vinícius Farias, que é o Conectados para o Encontro, né? Um jeito de evangelizar na era das redes sociais. Este livro também, muito bom, ele é um pequeno subsídio para lidar, não uma forma de manual, mas para lidar com problemáticas aí do nosso dia a dia, no sentido de Facebook, Twitter e outras redes sociais, para dizer o seguinte: essas e de tantas outras servem não simplesmente para nós curtirmos, compartilharmos, comentarmos as coisas,
mas também é um meio onde o católico tem que estar, onde ele tem que estar e para evangelizar. Antes de fazer qualquer coisa, é necessário ter a consciência de quem somos. Do papel que cada um de nós tem enquanto cristão, enquanto católico, enquanto evangelizador. Cada um de nós tem esse papel na igreja de ser aquele que promove a evangelização. E muitas vezes por meio de uma pequena frase. Isso porque nós não temos a dimensão do alcance que algo que nós publicamos tem. Nós não sabemos quem vai atingir, se é que vai atingir alguém. Aconteceu um caso uma vez de que eu estava publicando um desabafo no Facebook. Eu costumo fazer isso com certa frequência. E, claro, tem as pessoas que nos seguem publicamente, tem as pessoas que são nossos amigos virtuais. Dentre esses amigos virtuais também tem aqueles que são amigos de fato, concretos, né, que têm a presença física. E muitos deles simplesmente nos acompanham por motivo de gostar daquilo que nós publicamos. E você cria um certo público nesse sentido. Certa vez, eu publiquei sobre um desabafo, como eu disse, sobre algo que aconteceu comigo em uma dos colégios em que eu trabalho. E foi o seguinte: uma senhora bibliotecária, ela muito velhinha já, devia ter seus 60 e poucos anos, ainda trabalhando por opção, ela foi falar comigo, né? E eu fui falar com ela na devoção de um livro. E eu falei assim: boa tarde, a senhora fez isso, isso, isso. Aí ela virou para mim e disse: não me chame de senhora, não. Chame de você. Aí eu falei: tudo bem. Saindo da biblioteca, imediatamente, eu postei o seguinte: olha, mulheres, tenham cuidado. Quando nós, homens, ou qualquer outra pessoa, nos dirigimos a cada uma como senhoras, é primeiramente uma atitude de respeito. Seja pela idade, né, sobretudo pela idade, pela experiência que cada uma já tem, mas pela consciência que nós temos do dever de ser educados, né? Então, por uma questão de educação e respeito, primeiramente. E publiquei. Horas mais tarde, uma amiga minha me mandou um e-mail desabafando, falando assim que foi interessante aquilo que eu tinha publicado porque serviu para ela. E eu falei: mas como? Como que serviu para você? Porque eu já tenho uma certa idade e até hoje, até ler essa publicação, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não aceitava que as pessoas me chamassem de senhora. Eu não admitia ser chamada de senhora. Então foi uma constatação de uma maneira simples para dizer o seguinte, que nós não temos a dimensão de quem nós vamos atingir. Se é que nós vamos atingir alguém, uma pessoa, um público, uma quantidade X de pessoas sobre determinado assunto que nós publicamos. Então, por isso mesmo, o cuidado com aquilo que nós publicamos. Por quê? Essa é uma primeira dica. Cuidado com aquilo que nós publicamos. Porque dependendo do que se publique, do que se escreva, nós conseguimos evangelizar, mudar vidas, isso sem querer, sem estar preparado para aquilo, mas sempre com a atitude de que eu quero fazer o bem. Uma coisa que eu me propus, eu sou professor por profissão, uma coisa que eu me propus sempre nas redes sociais, além daquilo que eu posso falar da minha vida pessoal, foi de sempre transmitir uma coisa boa, uma atitude positiva, uma ideia de sempre para o bem, de que tudo aquilo que seja publicado seja para o bem, seja um compartilhamento de uma história, de um texto, de um vídeo que seja, mas que seja para o crescimento daquele que vai ver, vai ler, vai assistir, vai ouvir. Seja sempre para o bem. Essa é uma segunda dica, que aquilo que nós publicarmos seja sempre para o bem. E isso é um jeito diferente de evangelizar. É um jeito diferente de ensinar. Por quê? Ali na internet, a todo instante, a gente está vendo atitudes não cristãs. Atitudes que ferem as virtudes teologais. Atitudes que ferem a fé, a esperança, a caridade. Atitudes que ferem os mandamentos. E como nós podemos falar de algo
se nós não temos vivência desse algo, se nós não temos a experiência necessária para transmitir esse algo. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. O nosso coração, ele só é totalmente preenchido por Deus quando nós nos permitimos ser atingidos por esse amor de Deus, que se dá muitas vezes por meio do testemunho de fé. É nesse sentido que cabe aí uma segunda reflexão para dizer o seguinte: a fé, ela é algo que se transmite, não é algo que simplesmente já se nasce com ela. A fé, ela é transmitida por meio do testemunho. Tanto que para pessoas que estão começando a andar na igreja, de repente já crescidos, adolescentes ou adultos, que vieram de uma experiência de uma outra e chegaram até a igreja católica, nós que já estamos nela, cabe aí um acolhimento de uma maneira especial. Não vamos tentar já entregar para ela de cara para estudar, ela quer conhecer, ela tem sede, ela vem com muita sede para aprender. Não vamos ali ensinar para ela já de cara algo como catecismo. Não. É necessário primeiro fazer o que o ditado diz, né? Comer pelas beiradas, para chegar ao centro, ao que é o principal. A nós cabe transmitir a fé para essa pessoa que está chegando na igreja, com o exemplo daqueles que nos precederam na fé, os santos. Nada melhor que a vida dos santos para ensinar, a partir daquilo que eles viveram, tudo o que é possível a cada um de nós. Então, a essas pessoas que chegam, e aí uma terceira dica, é ajudar a transmitir a vida dos santos. Mostrar para elas como viveram os santos. E dizer que elas foram santificadas, assim por dizer, porque elas conseguiram ser testemunhas fiéis e concretas desse amor de Deus para conosco. É aqui que entra também um outro aspecto do modo de evangelizar. Existe aí todo um critério disciplinar no sentido de um querigma, de uma passagem de vida a partir do amor de Deus, do pecado, da conversão, do Espírito Santo em nós, da Virgem Maria, enfim, para dizer o seguinte: várias pessoas já tentaram fazer um modo didático de transmitir a fé. Cabe a nós agora olharmos com cuidado nas redes sociais, em toda a internet em si, o que cada um de nós pode fazer com todo esse arcabouço que nós temos. De modo particular, eu utilizo muito dos livros físicos. Eu gosto disso. Eu gosto dos livros físicos, de tocar, de pegar, de tê-los, até porque isso me serve para outros momentos. Para aulas, para textos, artigos, mas sobretudo para apresentar aqueles que chegam. Uma coisa que eu gosto de ler bastante são as hagiografias, ou seja, as histórias dos santos, né? Antigamente se chamavam os panegíricos, né? Nas festas dos santos, os chamados panegíricos eram as histórias dos milagres dos santos, o que cada um deles fez devido à fidelidade, ao amor que tiveram para com Deus na história de cada um. E esse é um outro ponto, ou seja, dizermos que a fé transmitida a esses nossos irmãos que nos precederam, os santos, confessar essa fé, ajudar esse nosso irmão que está chegando na igreja agora a ler, a entender, a adaptar essa fé, né, à sua própria vida. Nós pensamos muitas vezes que um santo é aquele que está longe de nós. Não. Um santo é aquele que nos precedeu na fé a partir da sua vida, a partir daquilo que ele leu, ouviu e viu dos outros, dos irmãos na fé que também o precederam, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo, até chegar aos profetas. E assim, nós dizemos que um santo é aquele que foi como somos nós. Pessoas de carne e osso, que já não nasceram santinhas, não. Tiveram sim que crescer, que aprender muitas vezes, muita coisa como nós. Comiam, dormiam como nós. E às vezes a gente esquece disso e já quer logo para doutrinação, para ensinar. Não. Até porque a doutrina não é algo que se deve ser, é algo pesado para aprender assim. A doutrina é algo que é ensinado a partir do coração.
Existe aí um ditado que diz assim: a gente só fala daquilo que a gente tem. De fato, aquilo que a gente tem, a gente transmite. E tem que transmitir da melhor forma possível, da forma como Deus permite que nós transmitamos, a partir do amor com que nós temos para esses irmãos. E sobretudo esses que chegam, nós temos que ter um cuidado maior. É como um irmão mais novo, que nós temos em casa, um irmão de sangue, e que nós precisamos ter todo o cuidado para que ele não caia, para que ele não se machuque, para que ele não esbarre em alguma coisa. São os erros. E eles são necessários também para o nosso aprendizado. A igreja, ela observa isso com bons olhos, no sentido de que todo erro, nosso passado, nosso pecado, eles nos serviram também para ser o grande exemplo da nossa vida. Olhar para aquele erro, para aquilo que foi um dia, que nós fizemos um dia, e pensarmos que aquilo nos serve como experiência para uma nova que vai acontecer, uma experiência nova que vai ter. E os santos são esses exemplos que, por suas vidas, para a vida de cada um, transmitiram essa fé a cada um de nós. Um exemplo interessante nós percebermos é São Francisco de Assis. São Francisco, ele certa vez, ele pegou 12 frades, 12, 14, 16, do primeiro grupo ali, dos trabalhadores da primeira hora, assim por dizer, logo da sua recente conversão. E, 2 a 2, enviou para várias localidades, bairros, pequenos vilarejos, às vezes até cidades um pouquinho mais distantes de Assis, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. E, tempos depois, eles se reuniram novamente e começaram a compartilhar como tinha sido essa experiência de evangelizar de lugar em lugar. E, claro, São Francisco também tinha ido com um outro frei. E eles andaram e voltaram para o convento. Na hora que chegou a vez de São Francisco falar, ele não falou nada, como tinha sido. Mas o frei que tinha ido com ele falou o seguinte: mas nós não falamos nada. Aí São Francisco veio e disse o seguinte: nós pregamos com o nosso testemunho, com o nosso ser, com a nossa presença. E ser testemunho, como disse, é ser testa, estar na frente, é um soldado de elite, né? É aquele que é o primeiro a dizer como são as coisas na igreja. Ser testemunho é ser essa presença. É, antes de tudo, ser. Ser, querer e fazer. Essa é uma pequena trindade, assim por dizer, que eu utilizo bastante na nossa vida. Para dizer que tudo que acontece no nosso cotidiano acontece a partir desses 3 verbos. Do ser, quando se tem consciência de quem você é. Do querer, a partir do momento que você decide, você toma uma decisão e diz sim para determinada coisa, a coisa acontece. E do fazer. Né? O fazer, então, é essa terceira e última etapa. E às vezes a gente quer burlar essa ordem e já ir logo por fazer, mas opa, calma. Antes de um médico ser médico, ele passa anos estudando, querendo ser médico. Mas ele tem essa ansiedade de chegar um dia a exercer a profissão de médico. Um padre passa anos estudando. Né? Um religioso, ele passa anos antes de professar os votos perpétuos para toda a vida, se preparando para aquilo, estudando a espiritualidade do seu instituto próprio. Cada um de nós é assim. Ninguém faz uma coisa diretamente. Primeiramente, nós precisamos aprender. E por isso a igreja, como disse, ela é mãe e mestra. Ela tem toda uma didática, tem todo um jeito de evangelizar, um jeito de ser. Né? Como eu havia dito. Então, utilizar-se das peças teatrais, né? Da vida dos santos, né? Para mostrar como é possível viver também, cada um de nós, é um convite. Jesus nunca impunha nada, ele sempre propunha. Ele sempre propôs a vida toda. Ele sempre partiu a partir daquilo que nós temos, que é o querer. Ele sempre disse, quem quiser, se alguém quiser, e aí tocava as consciências e os corações das pessoas. Porque ele não ia direto ali ferindo, ele ia onde doía, mas a partir da consciência que cada um tinha. Ele partia do princípio de que
para amar é necessário querer amar. Então está nessa atitude concreta do querer amar, do querer deixar-se amar. O Papa Francisco, ele utiliza muito dessa teologia do amor, né? Teologia de que é preciso amar. E o Papa Bento, muito mais, né, assim por dizer, hoje ele exerce desses três verbos que eu disse, o ser, o querer e o fazer, ele exerce os três pela oração. O fazer dele é ser todo, querer ser todo oração, né? Então a igreja, ela é impulsionada pela oração, sim, pela intercessão pelos outros. Muitas vezes a gente tem lá um amigo, um irmão que está ali apresentando um trabalho de final de curso e fica todo naquela expectativa, será que ele vai passar, será que vai dar certo? E nós acabamos que intercedemos para que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, tomara. Isso é uma atitude de interceder também. É um jeito de interceder, de ajudar o outro a crescer, né? E quando nós falamos também de que esse testemunho, né, de estar sempre à nossa mente, né, à nossa frente, de que eu tenho que ser presença de Deus. Por isso que quando nós comungamos, né, nós dizemos que Deus, de fato, se faz presente em nós por meio do sacramento físico da comunhão eucarística, né? E nós podemos ser mais concretos ainda se nós dizemos e percebemos que, a partir desse momento, faça o mesmo. Seja presença na vida do seu irmão, da sua irmã, né? De uma maneira, de tal forma que ele se sinta também convidado a ser presença de Deus para outros. Por vezes, nós queremos ser, e vai se inflando, vai se inchando, o ego vai lá em cima, e nós esquecemos que antes desse querer ser, Deus já é em nós. E Deus é humilde. Deus se faz simplesmente presença em nós porque nos ama. Nos ama independentemente da nossa situação financeira. Nos ama independentemente das nossas infidelidades. Deus já ama contando de antemão com tudo isso. Afinal de contas, Ele sabe mais que nós do que nós precisamos. E o que nós precisamos, muito mais do que amar. Esse verbo é tão importante que muitas vezes as pessoas esquecem. Esquecem simplesmente que amar é o essencial na nossa vida. E por ele ser tão essencial, às vezes nós deixamos de lado. Porque nós não conseguimos enxergar, né? É assim? Então, Deus que se faz humilde, cada vez que desce no altar sob as mãos do sacerdote, pelas palavras da consagração, Deus se faz presente e nos evangeliza. Mas como passar isso pela internet? Talvez seja uma grande dúvida. Então aí, né, fica a dica de nós sabermos ter o discernimento necessário para observarmos as fontes reais de pesquisa, as fontes onde cada um de nós vai perceber que Deus se faz presente, às vezes por um simples ato de bom dia, boa tarde, boa noite, um simples gesto de educação. Educação essa que começa dentro de casa. É dentro de casa que nós temos os primeiros catequistas, temos aqueles que primeiro nos ensinaram, os primeiros professores, os pais. E muitos pais aí, infelizmente, na nossa época, delegam esse dever a outros. A catequese na igreja, a professores nas escolas, e esquecem do seu papel de pais. Educar os seus filhos na fé. E se você é padrinho, você é madrinha, foi de batismo de alguém, e percebeu que aquelas crianças não estão recebendo a educação necessária na fé, faça. Exerça você o seu papel de padrinho ou madrinha. Né? Desde criança, eu fui aprendendo de casa. As primeiras orações. Quando eu tinha 9, 10 anos, aí sim que eu comecei a ir para uma catequese numa igreja, numa paróquia. Mas até chegar ali, meus pais já tinham me ensinado muita coisa. Então cabe aí hoje não delegar esse papel. Não delegar esse papel é essencial, primordial na vida do cristão. Você que é pai, você que é mãe, ter essa consciência
de que o seu papel, primeiramente, é educar os filhos na fé. Inclusive, essa é uma das promessas que se faz no dia do casamento. Quando o padre pergunta, vocês estão dispostos a educar os seus filhos na fé, na lei de Cristo, da igreja? E aí cada um responde, sim, sim. Cuidado! Por meio do sacramento que vocês fizeram no dia do matrimônio, vocês prometeram perante Deus, na pessoa do sacerdote, da comunidade ali presente, a educar os seus filhos na fé. Então, cuidado para não esquecer disso. Porque com o amor, as crianças vão sendo educadas. É tão bonito, simplesmente bonito, mas é perceptível que uma criança ela é a cópia fiel dos pais. Se o pai não educa, ela não vai ser educada. Se a mãe só xinga, fala palavrão, ou o contrário também, pai, mãe, enfim, a criança vai fazer tal qual. Né? Então, eu falo de criança, mas serve também para adolescente, serve para adulto, para aqueles que estão chegando agora. E aí, quando a gente fala assim, de tentar estudar a fé a partir de textos confiáveis na internet, nós primeiramente temos que pensar, bom, eu tenho internet, eu tenho alguns livros em casa, eu tenho a minha paróquia, tenho a homilia do padre, porque às vezes a gente vai para a igreja para ouvir só por causa da homilia do padre, né? Que às vezes é uma verdadeira catequese, de fato é, mas por vezes é muita coisa menos uma catequese. Então, cuidado. Cuidado com o que nós ensinamos e deixamos de ensinar. O que é essencial na nossa vida nós não vemos. Já dizia o grande Exupéry que é invisível aos olhos. O essencial, por vezes, nós não vemos. Nós nunca vemos. Mas o nosso coração ele sente, ele percebe. E nós temos consciência disso. Por isso que é algo racional. A fé não passa simplesmente pelos sentimentos, pelos sentidos, né? Mas ela também é racional. Por isso que é necessário ensinar. Por isso que é necessário aprender a doutrina da igreja, os mandamentos, aquilo que pode, que não pode, o que deve, que não deve. Né? Então cabe a cada um exercer o seu papel dentro da igreja. Bom, então ficam essas pequenas dicas para que nós possamos perseverar melhor nesse caminho de fé, de amor, de caridade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.